Olá, olá! Eu sou Wellington Casagrande e você está no Pausa para Teologia. Como pode Jesus, sendo Deus, ser tentado por Satanás? É justamente essa questão acerca da tentação de Jesus que nós iremos fazer a nossa devocional de hoje. Nossa devocional está baseada no capítulo 4 de Mateus. A nossa leitura diária está baseada no capítulo 3 e capítulo 4 de Mateus. No capítulo 3 de Mateus, nós temos algumas cenas acontecendo. A primeira cena é de João Batista batizando as pessoas por arrependimento. Logo após, temos Jesus sendo batizado por João Batista. Capítulo 4 inicia então com Jesus sendo levado a ser tentado por Satanás. Logo após isso, Jesus então inicia o seu ministério na Galileia e começa a chamar então os discípulos. Então aqui a gente tem várias cenas, ou aquilo que a gente chama na teologia, na exegese, de várias perícopes acontecendo, que são divididas por cenas geográficas e temporais diferentes. Nós iremos enfocar aqui no capítulo 4 de Mateus, na tentação de Jesus. Gostaria de ressaltar e de lembrar aqui uma das aulas que eu tive com um professor meu na faculdade, Wander de Lara Proença, onde ele trouxe uma ideia bem interessante acerca do que está acontecendo aqui no capítulo 3 e no capítulo 4 com essa sucessão de eventos. E uma das teorias que ele expôs na sala de aula tem a ver com a explicação da necessidade de Jesus ser batizado e ser levado ao deserto para ser tentado. Então, dizia o meu professor que uma dessas teorias tem a ver com como funcionaria ou como funcionava para que alguém fosse considerado um mestre da lei, um mestre de acordo com os essênios. Lembrando aqui que João Batista, quem batiza Jesus, por muitos é considerado como um essênio, pela sua vida ascética, como ele vivia no deserto, que era característica desse povo dos essênios que viviam no deserto. Jesus também, na sua infância, vive no deserto e provavelmente tem alguma relação ou acaba conhecendo também esse movimento essênico que está acontecendo aqui no primeiro século. Então, uma das teorias diz que para alguém ser considerado um mestre no mundo essênico, ele precisava passar por alguns ritos. E o meu professor, então, ele citava 3 ritos necessários para que alguém fosse considerado, então, um mestre de acordo com o movimento essênico. O primeiro rito necessário é que essa pessoa fosse batizada, né? E aqui a gente tem a cena de João Batista batizando Jesus. Logo após o batismo, ou antes do batismo, acontecia também a unção dessa pessoa para o ministério. E aqui nós vemos a cena onde a pomba desce representando o Espírito Santo e Deus dizendo: esse é o meu filho amado que me comprazo. É uma espécie de unção, de separação que está acontecendo aqui com Jesus. E depois, essa pessoa era mandada para o deserto para ser tentada, que é justamente o que está acontecendo no capítulo 4. A gente não tem como afirmar com certeza que essa teoria ela realmente tem a ver com o que está acontecendo aqui, uma unção para o ministério, né? Uma espécie de rito para o ministério de Jesus, mas é algo que chama bem atenção aqui nessa sequência de eventos aqui que nos é narrado no Evangelho. Mas vamos enfocar aqui no capítulo 4 de Mateus, versículo 1 ao versículo 11, e eu quero ler com vocês esse trecho. Mateus 4, 1 a 11 diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, eles o sustentarão
nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: mas está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram um anjo e o serviram. E aí começa então o ministério de Jesus na Galileia, né? O que me chama a atenção nesse trecho aqui, nesse texto, é que Jesus é questionado acerca da sua identidade. O versículo 2 começa dizendo que, tendo Jesus sido levado ao deserto, teve fome. A tentação nasce ali de uma necessidade de Jesus. Jesus é questionado acerca da sua identidade como filho de Deus e acerca da sua fidelidade ao Pai. Por várias vezes, então, Satanás, quando tenta, diz: se você é filho de Deus. No primeiro caso, Satanás utiliza a própria fome, o elemento da necessidade do momento, para induzir Jesus aqui a transformar pedras em pães. Além disso, no segundo caso, Satanás induz Jesus a se jogar de um pináculo para colocar a fé de Jesus à prova. O que é interessante, que em nenhum dos casos Jesus cede à tentação. Suas respostas à tentação demonstram obediência e conhecimento da vontade divina. Por fim, Satanás oferece os reinos do mundo se Jesus o adorar. Novamente, Jesus nega a ceder à própria tentação. O episódio aqui de Mateus 4 nos chama a atenção porque mostra Jesus enquanto ser humano. E o meu propósito aqui, ao falar de Jesus enquanto ser humano, não é dividir, dicotomizar, excluir a essência divina de Jesus, mas simplesmente ressaltar a sua própria humanidade. Nós afirmamos na teologia que Jesus é 100% homem, 100% Deus, e que nenhuma de suas naturezas são divisíveis ou incompletas. Pelo contrário, verificamos aqui textualmente que Jesus age integralmente a partir da sua própria humanidade e que vence a tentação estando totalmente debaixo da ação e da dependência do Espírito Santo. Nos lembramos aqui do texto de Filipenses 2, onde Jesus não se usufrui da própria natureza divina, antes esvazia-se a si mesmo, descendo à terra como servo, não só como servo, como ser humano, não só como ser humano, mas como escravo e obediente até a morte de cruz, mostrando total dependência e obediência a Deus e dependência do Espírito Santo. Nesse texto, então, a humanidade de Jesus é colocada à prova por todas as suas limitações e necessidades humanas, Porque nós, quando enxergamos Jesus dos Evangelhos, encontramos um Jesus enquanto ser humano também, um Jesus que está faminto aqui em Mateus 4, um Jesus que chora por seu amigo Lázaro, um Jesus que se indigna diante da situação do templo, onde se faz vendilhões ali de objetos no templo, um Jesus que mostra a sua natureza humana. E o jejum de Jesus aqui coloca então a espiritualidade de Jesus à prova, uma espiritualidade essencialmente humana. E é isso que muitas vezes acontece com a nossa vida. Somos colocados pelo adversário, por Satanás, a tentação contra a nossa vida, colocando então as nossas fragilidades, as nossas carências, as nossas provas, naquilo que a gente se mostra fraco, a nossa prova, ou na nossa necessidade, como é o caso de Jesus, alguém que está faminto. E então Satanás nos coloca à prova. Tiago nos coloca pelo menos duas circunstâncias no qual a gente é colocado à prova, e a gente pode até pensar em três circunstâncias no qual a gente é aprovado. Primeiro, uma aprovação que pode vir diretamente de Deus, a fim de que a gente seja aprovado em algo. Segundo, a gente pode ser tentado quando nós damos luz à nossa própria consciência, concupiscência, o nosso pecado, então a gente gera a tentação para a gente mesmo. E terceiro, muitas vezes a gente também é tentado por Satanás. Mas nos três casos, o que nós temos aqui é justamente a oportunidade
de nós sermos aprovados na nossa prova e nos mostrarmos servos bons e servos fiéis. E por isso, então, a tentação e a provação ela será colocada nas diversas áreas da nossa vida. E como Jesus, precisamos de total dependência do Espírito Santo, de obediência a Deus, a fim de vencer a nossa própria humanidade, a fim de vencer a nossa própria necessidade, a fim de que a nossa espiritualidade seja fortalecida e possamos ser aprovados naquilo que nós então estamos sendo colocados à prova. Assim, aprendemos com esse texto que o nosso mestre, ele foi colocado à prova na sua necessidade. Assim também nós muitas vezes somos colocados à prova na nossa falta e fragilidade. E somente a obediência a Deus mostrará a sua verdadeira vontade para a nossa vida. Eu oro, por meio desse texto, que Deus possa nos direcionar, nos ajudar a vencer as provações, as tentações, a fim de que nós sejamos aprovados, que possamos colocar a nossa dependência no próprio Espírito Santo de Deus, que nos aperfeiçoa e que nos dá força na nossa fragilidade. Que Deus possa nos dar força para que a gente possa vencer as provações e tentações diárias que nós temos na nossa vida. E se você gostou desse vídeo e gostaria de compartilhar com alguém, compartilhe esse vídeo com outras pessoas a fim de que essa reflexão possa chegar a mais pessoas. Curta e siga o nosso canal e se inscreva também para você receber mais notificações. Que Deus abençoe a sua vida.